Gleisi, o PT chegou ao governo nacional em 2003, depois da vitória do presidente Lula no ano anterior. Tinha um projeto de governo que foi, ao menos até 2014, muito bem sucedido, melhorando tremendamente a vida do povo. Mas o PT tinha projeto de poder? Havia uma estratégia para construir a hegemonia da classe trabalhadora sobre o Estado e a sociedade? Olha, eu acho que a gente estava num processo de construção dessa hegemonia, né? Pelo menos das ideias mais progressistas, democráticas, de participação popular. E também foi a primeira experiência na história brasileira de um partido de esquerda efetivamente chegar ao governo central. Nós não tivemos outra, que eu saiba, outra experiência dessa, né? Um partido popular como o PT e chegar com uma liderança popular como Lula, né? E um partido jovem, né? Nós fomos fundados na década de 80, então um partido que fez oposição e que consegue chegar à presidência da República. Então, nós temos que analisar dentro desse contexto. Não era uma coisa fácil. E com um Estado brasileiro com as suas estruturas de poder muito bem definidas, né? Eu acho que, num primeiro momento, faltou de nós uma visão mais crítica sobre o Estado. O Estado não é neutro, o Estado é um instrumento que é utilizado, né, dentro da luta de classes, e sempre o Estado brasileiro foi dominado pelas elites, pelo sistema financeiro, pelos ricos, né? E nós chegamos, eu acho que muito de peito aberto, achando que um governo democrático, popular, e com algumas alianças, nós íamos conseguir mudar o rumo das coisas. Então, eu acho que a subestimação do que é o Estado, do que era o Estado, foi muito grande de nossa parte, né? E isso nos levou a cometer, enfim, alguns erros aí, inclusive em relação ao judiciário, enfim, que nós estamos vendo o que está acontecendo até hoje. Eu diria que o PT tem um projeto de poder, de buscar a hegemonia. Eu acho que não conseguiu, naquele momento, colocar em prática, né, e realmente realizar. Exerceu o governo. E olha que para a gente governar e para passar questões mínimas, né, que melhorassem a vida do povo e mudassem um pouco a política que vinha sendo desenvolvida até então, foi uma batalha. Vamos falar aqui do Bolsa Família. Você lembra o que foi a discussão no início desse projeto? A contrariedade que tinha na sociedade, a contrariedade que tinha no Congresso Nacional, assim como foi a discussão dos médicos cubanos, assim como foi das cotas nas universidades, enfim. Então, realmente, a gente teve muita dificuldade e teve que fazer muitas alianças para poder avançar. Mas eu digo, nós subestimamos a questão do Estado, né, do lado do Estado, que não é neutro, né, ele reflete as ideias das elites, das classes dominantes, e nós não conseguimos travar essa batalha. E isso está intimamente ligado com a conscientização popular, com o movimento popular, que poderia, né, a população, dar força para a gente enfrentar esse estado de coisas. Nós não conseguimos mexer com reformas tão estruturais como nós precisávamos. Claro que foi pouco tempo de governo, nós estamos falando de 13 anos de governo, né, numa história longa do Brasil, em que poucos governos se dispuseram a fazer mudanças com o objetivo de atender o povo e também a nossa soberania. Então, a gente não conseguiu avançar nesse sentido, mas em 13 anos fizemos muitas coisas, mas não conseguimos fazer reformas estruturais, como, por exemplo, mexer na regulação do mercado financeiro, do sistema financeiro, na questão da democratização dos meios de comunicação. E isso tudo teve impacto muito grande aí, inclusive para o impeachment, para a prisão do Lula, para nos retirarem do governo. Você acha que o PT teve ilusões sobre o compromisso democrático da burguesia brasileira? Não posso dizer que teve ilusões, né? Porque nós vínhamos de um processo de reconstrução da democracia a partir da ditadura militar, que resultou na campanha das diretas já, que resultou na Constituição, que, embora não tenha avançado nos pontos essenciais, como eu te disse, né, sistema financeiro, estrutura do Estado, avançou em muitos pontos, colocou a parte da Seguridade Social, dos direitos sociais, e de todo esse processo, uma parcela significativa da burguesia participou. Aliás, se não tivesse participado, nós não teríamos conseguido avançar, né, porque não tínhamos acúmulo de luta popular para tanto.
Então, acho que essa relação que foi construída a partir de 88, processo democrático restaurado, as eleições, o fato do PT estar nas disputas, eu acho que isso deu ao PT não uma confiabilidade plena, né? Mas, obviamente, um entendimento que era possível fazer aliança com parcelas dessa burguesia, até por referências em outros países, né, em que essas alianças foram feitas e a burguesia tinha, o parcela dela tinha um projeto nacional. O que nós estamos vendo aqui agora é que isso não vingou, ou seja, a burguesia brasileira não tem um projeto de desenvolvimento nacional, não tem um projeto nacionalista. Na primeira crise que tem no Brasil, todo mundo quer largar daqui e ir embora, ou então, quando você faz uma ação, né, para fortalecer o sistema produtivo brasileiro, acaba sendo drenado para o sistema financeiro, não tem o desmonte que nós vimos, que estamos vendo na Petrobras, agora a nossa maior empresa e estratégica para o nosso desenvolvimento e para a nossa soberania. Então, o que nós estamos vendo é isso, e nós vamos ter que buscar exatamente na organização popular, vamos ter que buscar na conscientização das pessoas essa força para que a gente possa disputar essa hegemonia. No quinto Encontro Nacional do PT, em 1987, o partido já tinha uma leitura de que, diante de um governo democrático popular, por mais moderadas que fossem as reformas, a burguesia mais cedo ou mais tarde se lançaria na contra-revolução e no golpe de Estado, e que a tarefa principal desse governo era preparar a si próprio e ao povo para este momento. Em 87, o PT teve essa leitura. O PT perdeu essa leitura quando foi governo? Pois é, Breno, eu acho que é aquilo que eu te falei. O que acontece, né? Nós fomos muito jovens para o governo. Essa é um dado, primeiro, né? O primeiro governo democrático e popular da nossa história, né? Com uma liderança como Lula. Os principais quadros partidários, ou todos os quadros partidários, né, vividos, formados na luta, né, com grande capacidade de liderança, foram para o governo. O governo tinha que dar resultado, todas as nossas energias foram drenadas para o resultado que nós queríamos dar com as políticas e com os programas sociais. E eu acho que nós subestimamos a luta política, né, aquilo que eu falei no início. Subestimamos a luta política e achamos que podíamos avançar, e avançamos muito. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso, avançamos muito do ponto de vista do que era a vida do povo e do que aconteceu nos nossos governos, mas não conseguimos, não tivemos as condições de interagir isso com a luta popular, com a organização popular, para fazer esse enfrentamento que já era previsto nos nossos congressos. Acho que foi isso que aconteceu. Não é que nós mudamos, não, eu acho que nós não conseguimos agregar isso, governar e, ao mesmo tempo, fazer essa disputa política e organizativa da sociedade brasileira.